Fala pessoal, nada de muito ânimo hoje, hein? Joguinho difícil, aliás, joguinho nem tão difícil assim. São Paulo sai derrotado pela LDU. Infelizmente o placar aí acima do esperado. Vamos falar sobre isso, mas antes vou pedir duas opiniões aqui. Primeiro, se a qualidade de imagem continua melhor. Ontem me disseram que estava um pouco melhor do que nos vídeos anteriores. Eu tenho gravado os vídeos curtos aqui só no celular direto e jogando para o YouTube, em vez de usar outros sites. Então, quem puder deixar aí uma informação para eu ter certeza que isso está funcionando, eu agradeço. E quem puder também comentar e deixar um likezinho no vídeo, compartilhar, fazer toda essa porra chata de pedir, também fica meu agradecimento. Bom, falar do jogo. Eu já vou dizer a primeira coisa que eu vou dizer. Se prepare, porque quem tiver aí pressão alta, coração acelerado, quem tiver muita ansiedade, quem tiver qualquer coisa assim, na próxima quinta-feira, ao redor o jogo acho que é 19 horas, né? Vamos botar aí 20h45. Muito possivelmente vai estar próximo de ter um treco, de ter uma pressão alta, tomara de não ter algo pior, porque a chance do São Paulo estar com a vida tranquila aos 45 do segundo tempo é praticamente nula. Existe uma chance da vida estar tranquila na tristeza, porque se tiver ali 40 do segundo tempo perdendo o jogo, por exemplo, acabou. Se tiver 45 do segundo tempo 0-0, praticamente acabou. Agora, qual é o mais provável? São Paulo é melhor que a LDU. A LDU não se mostrou um grande time. Aliás, um jogo muito estranho, né? Porque o São Paulo começa bem. Então ali o início pareceu que não tinha problema de altitude. Depois a LDU domina o jogo, faz um primeiro tempo melhor, acaba conseguindo abrir o placar, mas em falha nossa. Cédric, já aí fazendo um parênteses sobre o Cédric, não entendi a escalação do português. Chegar no intervalo e sair sob uma desculpa de estar doente, de estar passando mal. Porra, fui fazer o que no campo então? Num jogo de altitude, o Cédric com certeza não está acostumado com altitude, né? Então errou ali no primeiro gol. Na minha opinião, erro aí do Crespo em escalar o português. Não tem o menor sentido escalar um jogador desse. Se fosse o Lucas tentando jogar, eu até entenderia. Mas forçar uma situação com o Cédric não faz sentido. Enfim, sai com 1-0 e o segundo tempo volta bem. Segundo tempo tem as alterações, o time controla o jogo, não sofre muito. Tem oportunidades com o Luciano, daqui a pouco a gente fala sobre isso. E ali está controlado, na pior das hipóteses, perder de 1-0, que seria um resultado não bom, mas reversível possivelmente. As chances seriam bem maiores. E aí toma aquele gol ridículo, onde o Ferrarese dá um passe errado, o Pablo Maia dorme, o Arboleda tenta um corte ali totalmente estranho, a gente toma o segundo gol e aí azeda. Aí azeda, poderia ter azedado menos se o Luciano tivesse conferido ali as oportunidades que teve. Acho que uma delas, inclusive, o pessoal está falando muito do Luciano sobre 3 chances perdidas, eu acho que uma delas estava impedido, não valeria. A outra eu acho que o goleiro foi muito bem ali, quando ele bate um pouco mais lateralizado. O grande problema foi a última, que realmente não podia perder. Mas o Luciano sempre tem essa coisa do amor e ódio, né? Falo por mim mesmo, que de vez em quando quero matar, de vez em quando gosto. Então é essa relação um pouco acalentada aí, né? Um pouco quente sobre as opiniões, né? As opiniões são muito divididas sobre o Luciano. E aí o São Paulo sai, resumidamente, com os 2-0. Então, como eu coloquei no título do vídeo, prepare o coração. A grande possibilidade, para mim a maior possibilidade, é que na próxima quinta-feira
aos 40 ali, 42, 45 do segundo tempo, esteja todo mundo se cagando. E por que se cagando? Porque é praticamente impossível a gente estar com a classificação garantida aos 43 do segundo tempo. Para estar com a classificação garantida, precisa ter um 4-0, 4 gols de diferença. Se tiver 3-0, ela está garantida no sentido que é o resultado necessário, mas você ainda está correndo o risco de tomar um gol. Se tiver 2-0, é aquela coisa que fica na atenção. Vale a pena ir para cima tentar o terceiro ou vale a pena tocar a bola e vamos para os pênaltis e dane-se? E se tiver 1-0, então, aí fudeu. Aí tem que ir igual um maluco tentando se salvar, pelo menos, para conseguir chegar aos pênaltis. Então, assim, a gente vai se fuder. Desculpa a palavra feia aí, crianças na sala, mas, infelizmente, o final do jogo tende a ser extremamente nervoso, extremamente complicado, e o torcedor que se prepare. Tomara que não custe caro, no sentido do apoio também, né? Os ingressos estão caros. Falando neles, eu olhei o site de vendas lá, que não é nada confiável, mas em um primeiro momento apareceu tudo esgotado. Depois apareceu um pouco de arquibancada oeste à venda. Então, não sei como é que tá agora, mas esse era o quadro ontem, a hora que eu olhei. Deixei algumas coisas anotadas aqui, o que não pode acontecer, né? Cedric, eu já falei, falhou no gol, estava doente, saiu, não faz o menor sentido ter entrado. Segundo gol deles, porra, Ferrarese, Pablo Maia e Arboleda, 3 falhando no mesmo lance, é brincadeira, né? Arboleda ainda falhou logo depois que a gente podia ter tomado o terceiro e aí, tchau, aí não tinha mais o que fazer. Então Arboleda fez um jogo muito ruim, muito disperso, um jogo ridículo do equatoriano, por coincidência, né? Lá no Equador. Ponto positivo, na minha opinião, só tem 2 pontos positivos do jogo. O Mailton, que ninguém sabia quem era, e entrou ali com personalidade. Percebemos que na cobrança de escanteio que bate bem na bola. Na cobrança de falta eu achei difícil imaginar que fosse dar em alguma coisa, porque é um cara que parece bater bem na bola, mas não está acostumado a chutar na altitude, né? Então ali é nítido, ele bateu com a mesma força que ele costuma bater e a bola foi para a lua. Mas mostrou personalidade, mostrou que é mais ofensivo e para mim, arriscando a vida, é titular semana que vem. A gente precisa atacar, então precisa jogadores que saibam chegar na linha de fundo, que saibam finalizar e aparentemente ele é melhor que o Cedric nesse quesito. Vai ter que arriscar, mas isso a gente deixa lá para falar lá para segunda-feira, terça-feira a gente fala sobre isso. E o que mais que eu falei aqui? E assim, a grande coisa curiosa do jogo é que todo mundo fala da porra da altitude, né? Então eu queria que alguém me explicasse. Eu sugeri aqui ir para Quito muito antes. Não sei se teria diferença ou não, agora não tem mais como a gente ter essa certeza. Mas eu queria a opinião de vocês sobre o seguinte: a gente começou o jogo melhor. Aí no primeiro tempo eles revertem um pouco a situação e passam a dominar. Só que o segundo tempo é do São Paulo. Então, onde é que tá a porra da altitude nessa história? Se a gente estava pressionando o jogo no segundo tempo. Teoricamente, o segundo tempo é mais difícil, você cansa mais. Então, para mim, é muito mais complicada a questão ali de timing de bola, de velocidade, do que a altitude em si, do que a falta de gás em si. O time fica um pouco disperso, eu acho, talvez isso tenha a ver com a questão física, né? O jogador às vezes não consegue voltar com tanta rapidez, pode ser que seja aí o problema, mas a gente controlou o jogo. Então o normal seria a gente conseguir segurar no primeiro tempo, morrer no segundo tempo e tomar sufoco. Foi totalmente o inverso. E como quase sempre acontece, o time brasileiro se fudeu jogando lá. Então, assim, eu não vou entender que não tenha ido 10, 15 dias antes. Eu não vou me conformar, principalmente se a gente for eliminado, né? Enfim, acho que é isso para falar. Na semana que vem a gente fala aí sobre o jogo em si da quinta-feira, acho que quinta, 7 da noite, né? Vai ser uma beleza chegar no Morumbi.
Vai ter torcedor chegando aos 40 do primeiro tempo. Esses horários sensacionais. E vamos ver. Eu confesso que não estou muito otimista, não. Como eu disse até no Twitter, uma coisa é ganhar jogo de 2 ou 3 ou 4-0, jogo normal de 3 pontos. Por quê? Porque você faz 1-0 e o adversário tem que abrir. Para ele não faz diferença tomar 1-0, 2-0. Então ele acaba indo pro ataque e te dá espaço, né? O time que está ganhando passa a ter espaço. Num jogo como esse não tem isso. Porque se a LDU vai botar um caminhão lá para se defender na área. Um ônibus com 32 jogadores. Se a gente faz 1-0, acontece o quê? O ônibus continua lá. E eu não duvido que se a gente fizer 2-0, o ônibus continue lá. O ônibus só vai sair de lá se eles tomarem 3-0. E a gente vai precisar desses jogadores para fazer 3-0. Luciano, que ainda faz uns golzinhos, Rigoni, Tapia, Ferreirinha, que fez um bom jogo. Eu acabei não citando, o Ferreirinha fez um bom jogo. Eu esqueci se eu citei, mas as boas do jogo foram Mailton, Marcos Antônio e a entrada do Ferreirinha. Mas Ferreirinha também não é um jogador de fazer gol. Então complica também. Rodriguinho, precisaria fazer jogo de agressão, jogo com chute a gol, enfim. A gente não tem, né, artilheiro, fica complicado. Mas vamos ver. Libertadores, estatisticamente, se eu não me engano, a última vez que o São Paulo reverteu um 2-0 foi num jogaço que eu e o Idoso estava lá, em 93, quando perdemos do News Old Boys por 2-0 na ida e ganhamos de 4-0 na volta. Mas era o time do Tele, né? Então, aliás, esqueci. Outro comentário, só para encher o saco. O que eu vi de jornalista tentando puxar aí uns elogios ao Zubeldia pela fase invicta na Libertadores, como se a mudança de treinador fosse algum tipo de causa aí para a queda, né, para a derrota. É curioso, viu? O amor não terminou, mas deixa isso para lá. Beleza, pessoal? Bom, já foi demais aqui, o vídeo já alongou muito. Novamente, quem puder deixar um like, deixar um comentário sobre o que achou do jogo e compartilhar e fazer essa porra toda chata aí que eu peço, eu agradeço. E voltamos a falar aí, se Deus quiser, ele vai querer. E o jogo do Santos que se dane, deixa pra lá, segunda-feira a gente fala dele também, tá bom? Vamos ver o que acontece, rezar e se preparem, que semana que vem vai ser teste para cardíaco.